Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, sendo guiados pela lição. Agradeço a sua companhia, também sua colaboração quando você compartilha esse vídeo com alguém, assim o Evangelho vai mais longe. Obrigado por tudo, viu? Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e de deixar o seu gostei caso aprecie ou não gostei, caso seja o contrário. Apresentando um novo Deus. O apóstolo Paulo conseguiu atrair a atenção da sua audiência e aí apresentou claramente quem era o Deus que ele servia. Capítulo 17, versículo 24 diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Eu acho interessante isso aqui. Aquele povo estava imerso na mitologia grega, onde os deuses da mitologia grega eram deuses egocêntricos, cruéis, e a ideia de um Deus tão próximo assim, um Deus que não habita em construções ou santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido pelas mãos humanas, era uma ideia revolucionária na cabeça daqueles homens. Aí ele diz lá, né? Ele diz que esse Deus é quem a tudo fez, ó. Ele diz assim, ó, verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos, previamente estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha, tá vendo? Esse Deus criou você. Esse Deus que você adora sem conhecer é precisamente o que eu prego. Só que você está desconhecendo exatamente o único Deus que você precisava conhecer, porque nós dependemos dele, né? Nós dependemos desse Deus. Ele diz assim, ó, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, você depende exclusivamente das mãos desse Deus. Então esse Deus ama você, esse Deus é o seu Criador, esse Deus quer ser conhecido por você. Olha que coisa interessante. Isso era uma revelação extraordinária de um Deus totalmente, radicalmente diferente dos deuses da mitologia grega, né? É provável que Paulo tenha falado mais coisas. Aqui o apóstolo, quer dizer, Lucas, ao relatar, ele que escreve essa história, por causa do espaço, talvez não tenha escrito tudo aquilo que Paulo disse, mas ele aqui colocou um resumo que é suficiente para nós entendermos. Aqui nós vamos ver o discurso de Paulo sendo dividido em conceitos. Foi isso que Lucas fez e nós iremos avaliar aqui. Primeiro, Paulo elogiou a consciência espiritual daquelas pessoas. E de fato, olha, vocês são religiosos. Parabéns, vocês são religiosos. Segundo, mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado alguma coisa que respeitava a partir do que tinha aprendido. Olha, vi que vocês têm aí vários altares, né? Eu vi que tem vários altares a vários deuses. Encontrei um, que é o Deus cuja inscrição estava escrita ao Deus desconhecido. Ou seja, se adora um Deus desconhecido nesse altar. Eu vi isso aí entre vocês. Contou sobre a descoberta de algo que ele tinha, que eles admitiam não entender. O Deus desconhecido partilhou aspectos de Deus que precisavam desesperadamente. Ou seja, Deus existe, ama a todos, criou a todos e que não está diante deles. E depois advertiu sobre o que significa rejeitar, conhecer esse Deus, porque ele diz lá no verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele diz assim, olha, esse Deus que lhe criou, esse Deus que lhe dá tudo o que você precisa, esse Deus que lhe ama, esse Deus que lhe dá respiração, esse Deus que quer ser conhecido por você, esse Deus que você precisamente adora sem conhecer, é o Deus que eu estou te anunciando, esse Deus também vai julgar o mundo
todo. Então, passa a conhecê-lo melhor. Eu advirto, eu recomendo, vamos conhecer esse Deus melhor, porque dele nós somos dependentes, né? Dependentes. Muito legal, né? Muito legal. Você viu? Um dia eu estive na África e fui, lá em Angola, eu fui numa tribo e havia ali, havia ali eles chamam de sobas, o que nós chamamos de cacique, é o líder da tribo, que eram feiticeiros também. E eles estavam julgando o indivíduo e nós chegamos exatamente na cena do julgamento. Eles estavam perfilados, os sobas, né? Na frente deles estava sentado um indivíduo e atrás desse indivíduo estava uma pequena multidão assistindo o que estava acontecendo ali. Pedimos permissão para fazer uma oração, entregar uma literatura e eles bondosamente aceitaram e ali eu falei sobre o Deus Criador. Eu disse a eles, olha, nosso Deus foi quem criou todas as coisas. Ele criou você, criou a mim, criou o mundo, que tudo que nele existe. Ele é digno de adoração porque Ele nos ama. Ele não é um Criador que nos deixou à mercê da sorte, mas Ele interage conosco, Ele quer ser conhecido por cada um de nós. Ele ama você. E eu falei um monte de coisa, fiz oração, fui embora. E deixamos ali uma literatura. E há o impacto que essas palavras deixaram no coração das pessoas. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo disse. Só que ele foi um pouco mais além, dizendo, olha, esse Deus que você desconhece, mas que adora sem conhecer, é o Deus que vai julgar você. Então é melhor você não ignorar conhecê-lo. E assim o apóstolo Paulo encontrou o caminho ao coração daquelas pessoas. E a Bíblia diz que uma grande parte acreditou em Paulo e começou a seguir a Jesus por conta do seu testemunho. Querido amigo, que essa seja a sua realidade. Que você possa transmitir a ideia de um Deus Criador às pessoas que estão ao seu redor. Hoje, mostrando que essas pessoas dependem desse Deus, que esse Deus quer ser conhecido por elas e que esse Deus não está longe de cada uma delas. Que seja essa a sua realidade, sua experiência no dia de hoje. É o meu sincero desejo. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude nessa intenção, ó Pai. Queremos ser somente instrumento nas Tuas mãos. Usa-nos para o Teu serviço, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você? Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada espiritual e fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.